O jovem Marx. Como vimos, para Marx, a economia é a principal forma de dominação humana, e a classe trabalhadora é a que deve emancipar a humanidade. Marx escreve, nos manuscritos filosóficos econômicos, que a economia clássica nos mostrou que no capitalismo o trabalhador se torna uma mercadoria, tal como uma máquina, sujeita às leis da oferta e da procura. Se a oferta excede a demanda por salários, os salários baixam e alguns trabalhadores passam fome. E o salário tende a se manter o mais baixo possível, de modo que o resultado do trabalho acumulado sirva para construir fábricas maiores e para comprar mais máquinas. Essa melhoria, adicionada ao aumento da divisão de trabalho, deixa os trabalhadores autônomos desempregados. E, além disso, aumenta a competição entre as indústrias no mercado, o que leva a uma diminuição do salário dos trabalhadores. Que isso redunda em exploração fica claro. Para Marx, os capitalistas se tornam ricos pela exploração do trabalho dos seus empregados. E isso se dá pelo fato de que eles se apropriam do trabalho acumulado desses últimos. O esforço do trabalhador produz resultados que se opõem à sua vontade, pois, quanto mais o trabalhador se esforça, mais poderoso se torna o mundo objetivo estranho que ele molda contra si mesmo. Mais pobre se torna o trabalhador e seu mundo interior. Menos coisas pertencem a ele. É como na religião para Feuerbach. Quanto mais de si o homem põe em Deus, menos é ele próprio. Assim, a economia estabelece uma forma alienada de sociedade. Alienação é o estranhamento do homem de sua própria essência. A sociedade capitalista, baseada como é na propriedade privada, competição e na ganância, aliena o ser humano de si mesmo e, dessa maneira, dos outros. Os economistas clássicos não viram nada disso. Eles viam a forma como a sociedade é organizada como se ela fosse uma condição essencial e definitiva da humanidade e não como um estado transitório. Uma tese de Feuerbach com a qual Marx estava em pleno acordo era de que a diferença fundamental entre homens e animais é que nós temos a habilidade de sermos conscientes de nossa própria espécie, daquilo que é bom para nós. É por participarmos da espécie que nos vemos como indivíduos e participamos da perfeição, e não por participarmos do ser divino. Por suposição, a tribo Zoé participa melhor da espécie e, por isso, tem uma relação mais verdadeira com a sua humanidade essencial. Marx adiciona a essa ideia de Feuerbach que a vida produtiva é a vida do homem como espécie. Como notou Peter Singer, a vida do homem como espécie nos faz livres para produzir sem ser por uma necessidade imediata, mas de acordo com paradigmas de beleza, por exemplo. É assim que os aborígenes australianos parecem ter descoberto nossa arte de vanguarda muito antes de nós mesmos. Eis algumas pinturas dos aborígenes australianos. Grandes pintores como Juan Miró poderiam ter aprendido com os aborígenes. Marx percebeu que no trabalho alienado das fábricas, o ser humano se aliena, primeiro, do produto do seu trabalho, no qual não se vê mais refletido. Uma vez que há divisão de trabalho, ele faz apenas uma pequena peça, uma pequena parte daquele produto. É diferente, digamos, de uma pessoa que faz um canivete inteiro. 2. Ele se aliena da própria natureza humana por essas razões. E 3. Ele se aliena dos outros que para ele se tornam seres humanos estranhos e hostis que estão competindo com ele. A atividade produtiva torna-se atividade de dominação, de coerção e de julgo do homem pelo homem. Ao invés de produzir cooperativamente, no capitalismo, o trabalhador passa a produzir competitivamente.
O amor e a confiança são substituídos pela negociação e pela troca, e as relações humanas se tornam instrumentalizadas na promoção de interesses egoístas. O resultado é uma sociedade doente. Questão: o que pode ser feito para melhorar essa situação? Resposta: Marx não crê que isso se resolva pelo aumento dos salários, meros salários escravos melhores, nem por uma igualdade universal de salários, como propuseram certos comunistas da época, pois isso substituiria o capitalismo individual por um capitalismo global que seria a própria sociedade, digamos um capitalismo de Estado, que é como sociedades pretensamente marxistas, como a soviética, já foram denominadas. A solução de Marx é mais radical. Ele está, primeiro, na abolição do salário, segundo, na abolição da propriedade privada. Tudo isso de uma só vez, o que demandaria uma revolução comunista, após a qual nada mais pertenceria a ninguém, o que impediria a exploração de uns por outros. O comunismo, escreve Marx, é a solução genuína do antagonismo entre homem e natureza, e entre homem e homem, do conflito entre existência e essência. É o enigma da história solucionado e que se sabe a solução. Para Marx, a propriedade privada degrada os sentidos humanos. Ao invés de ver as coisas pelo que elas são, o comerciante as vê pelo seu valor de troca. Como nota o filósofo Peter Singer, em sua brilhante breve introdução, assim como o ouvido musical percebe a beleza onde o ouvido não musical nada percebe, assim também os sentidos dos seres humanos sociais diferem dos sentidos dos seres humanos insociais. Marx tem uma concepção finalista da história que ele herda de Hegel. Existe um progresso em direção a um fim, a um telos, mesmo que nós não saibamos qual é esse fim, certamente que é um progresso. Para ele existe uma dialética histórica que inevitavelmente terminará na emancipação do ser humano pela classe proletária. O ser humano emancipado, em uma sociedade sem classes e sem propriedade privada, acreditava ele, será capaz de satisfazer suas reais necessidades e desenvolver plenamente as suas capacidades humanas. Contudo, embora Marx perceba claramente que a sociedade capitalista e a propriedade privada são capazes de degradar os sentidos humanos, ele nunca chegou a explicar como seria uma sociedade civilizada comunista na qual cada um de seus membros poderia realizar todas as suas potencialidades. Uma característica comum tanto à classe proprietária quanto à classe proletária é que ambas são alienadas. Mas, como nota Singer, há uma diferença. A classe proprietária sente-se bem na alienação, enquanto a classe proletária se sente devastada. Para Marx, a propriedade privada se dirige para a sua própria dissolução ao criar o flagelo do proletariado, sendo consciente de seu próprio flagelo, consciente de sua desumanização, e que por isso mesmo é capaz de transcendê-la. A propriedade privada e o proletariado para Marx se opõem dialeticamente, de modo que o proletariado só poderá desaparecer pela abolição da propriedade privada. Há aqui ecos do argumento do famoso argumento hegeliano do senhor e do servo. Por realizar o trabalho, o servo desenvolve a sua consciência, enquanto no ócio o senhor se perde. Para Marx, por ser consciente de sua própria miséria e, por essa consciência refletir a consciência da espécie, sendo, portanto, universal, o proletariado será o motor que promoverá a destruição da sociedade capitalista. Aqui entra a doutrina marxista chamada de materialismo dialético. Enquanto na interpretação que Marx faz de Hegel, o espírito, a mente, a consciência trabalha, pensa Hegel, sobre a matéria e a transforma, Marx trata de virar o idealismo de Hegel de cabeça para baixo. O fundamento da sociedade é o trabalho humano sobre a matéria, que produz uma forma de consciência, e não o contrário.
E as razões do materialismo dialético são: 1. Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência, a vida, o trabalho humano. Ou seja, é o modo de existência material e social do ser humano que determina a espécie de consciência que ele desenvolverá. Por isso, deve haver uma nova atitude filosófica ativa diante do social, pois o filósofo, até agora, sempre tentou compreender o mundo. Cumpre, diz Marx, transformá-lo. Para melhor compreendermos a sociedade, nós precisamos distinguir entre 1. As forças produtivas, que são as coisas usadas para produzir força de trabalho humana, matérias-primas, máquinas. 2. As relações de produção, são as relações entre as pessoas e coisas, entre trabalhadores e patrões, e as coisas. Elas constituem as relações econômicas. Marx acha que as relações de produção dependem do estágio de desenvolvimento das forças produtivas. Assim, a moeda manual associa-se ao senhor feudal, a moeda a vapor ao capitalista industrial. A ideia geral do materialismo dialético é de que as bases econômicas determinam a superestrutura ideológica. A estrutura econômica determina a superestrutura ideológica. Mas a coisa é um pouco mais complexa, como nota Singer, citando o texto de Marx expondo o evolver dialético da sociedade. Assim diz Marx, a soma total das relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, seu fundamento real sobre o qual se criam as superestruturas legais e políticas e formas definidas de consciência social. Num determinado estágio, as forças de produção materiais da sociedade entram em conflito com as relações de produção existentes e assim com as relações de propriedade. Chega então o momento da revolução social. Com a modificação da base econômica, toda sua superestrutura é rapidamente transformada. Assim, a relação é tríplice. Nós temos as forças produtivas, determinando as relações de produção, e as relações de produção determinando a superestrutura ideológica. Mas o que é a superestrutura? É uma estrutura legal e política, com religião e moralidade próprias, baseada na liberdade de contrato, direito à propriedade, egoísmo e competitividade. Exemplo: a religião autoritária se completa com uma moral baseada em conceitos de lealdade, obediência e no cumprimento dos deveres da posição da pessoa na vida. Na época da Revolução Industrial, as religiões certamente pululavam na classe operária, ensinando as pessoas a se conformarem com o que tinham. Vemos aqui que a religião serve para sustentar o sistema capitalista do ponto de vista ideológico. Mas surge aqui um problema. Parece que a estrutura econômica também depende das ideias humanas. Assim, a máquina a vapor foi inventada por alguém. E isso foi essencial à Revolução Industrial. Portanto, parece que a estrutura econômica também depende de uma superestrutura. Cumpre, pois, perguntar o que vem primeiro. Como notou Singer, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? A resposta de Engels é que existe uma interação entre estrutura econômica e superestrutura. Apenas que, em última análise, a estrutura econômica é o que determina a superestrutura. Trata-se de um todo orgânico interconectado com primazia das forças produtivas. Aqui está um esquema. Vocês têm que a estrutura econômica constituída pelas relações de produção apoiadas nas forças produtivas vai determinar a superestrutura ideológica constituída pela religião, moral, leis, políticas, artes, tudo isso para justificar o sistema. E, por sua vez, essa superestrutura ideológica irá, digamos, subdeterminar a estrutura econômica.